Olá, chicos e chicas! Bem-vindos a nossa live de revisão. Eu sou a Evelyn, assessora pedagógica de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. E nessa live vou revisitar com vocês um conteúdo bem tranquilo, los demonstrativos, aqueles conectores bem tranquilos que a gente utiliza para se referir a algo já dito, a referenciar algo no espaço ou no tempo. Lembram deles? Perfeito! E também faremos uma interpretação textual. Utilizaremos como material o livro didático, a página 56. Vamos revisitar um exercício que já fizemos. E trabalharemos o Trilhas do Positivo On, ali o volume 2, capítulo 4. Certo, pessoal? Vamos lá. Começaremos com o livro didático, volume 2, capítulo 4, página 56. Acompanhem ali. Acá temos esta vinheta de Mafalda. Vamos saber. Mandando todos os dias um padre para esta maldita oficina. Nos devuelva esto. E acá teníamos as questões interpretativas. Como está o estado físico e mental do padre de Mafalda? Está muito cansado. Aqui remite a expressão destacada em el habla de Mafalda esto. Hace referência ao estado que vuelve el padre, ou seja, muito cansado e debilitado. Qual é a crítica que Mafalda hace na vinheta? Mafalda critica o estado terrível de seu padre, agotado depois de trabalhar um dia todo. Então, acá, esta expressão esto, utilizada por Mafalda, hace referência a seu padre tras um dia exaustivo e de trabalho. Em la vinheta, esta palavra exerce a função de pronombre demonstrativo, pois está retomando a expressão mencionada anteriormente, um padre. A palavra esto é um pronome demonstrativo. Mas afinal, relembram o que é isso? Pronomes demonstrativos são as palavras variáveis que situam um ser no tempo e no espaço. Relação de tempo para passado, presente e futuro. Espaço, quando está perto de quem fala, mais ou menos perto ou longe de quem fala. É em relação ao interlocutor. Relembraram? Dentro do pronome demonstrativo, nós temos os variáveis, que são aqueles que varia entre número e gênero, masculino, feminino, plural, singular, que é o caso do este, esta. Lembram? Esse, essa. Aqui, já. Singular. Agora, plural. Estas, estos. E aqui começa a diferença entre português e espanhol. Lembra lá que português é estes, espanhol não, é estos. Esse é essos, essa, essas no plural. Aquellos, aquella, aquellas. Então, primeiro detalhe em relação a essas formas variáveis, o plural masculino tem que tomar muito cuidado, para você não fazer um portunhol ali e me trazer um esses, que não tem no espanhol, isso é do português. O plural é estos, essos, aquellos. E daí vem uma outra confusão, porque vem a forma neutra. Esto, eso, aquello. O que é forma neutra? Ele não tem essa relação de gênero masculino ou feminino. Tomem cuidado com isso. Recordaram? Perfeito. Nessa questão do neutro também, ele faz referência, num contexto, num texto maior, a algo já dito para que não ocorra repetição. Que nem no caso ali da tira da Mafalda, ele já estava mencionando, encaminhamos um padre e me dão esto. Esse esto é a situação, é como ele veio, mas estava se referindo ao pai. Certo, gente? Então, tomem cuidado nos pronomes demonstrativos para que não ocorra o portunhol ali
E essa relação ali do interlocutor. Este, esse, aquele. Igual a situação do português. Certinho, pessoal? Demonstrativo era mais para dar essa pincelada, essa revisitada, para não deixar adormecer aí no cérebro de vocês. Agora vamos para uma interpretação textual ali no Trilhas do Positivo 1, na parte de avaliação. Lerei o texto, acompanhe e faremos as interpretações juntos. Vamos lá. Este texto é um artículo de opinião. Vamos saber que está falando acerca da política de nossa rotina e depois vamos a contestar as perguntas 1 a 5. Durante muitos anos, nos hicieron creer que a política é coisa de outros, que é uma acção que solo podem levar adelante os iluminados e contam com capacidades específicas. Vaciaron el sentido político nuestras acciones y les quitaron lo más importante, la idea de que cada uno y cada una de nosotros puede transformar el mundo que nos rodea, hacerlo más justo, más digno. De esta manera, el ejercicio del poder queda reducido a grupos selectos. Los que ejercen la política y toman las decisiones sobre el conjunto. El poder queda comprimido en su mínima expresión. Por otra parte, y al mismo tiempo, la participación se fue fragmentando y replegando a espacios reducidos, siendo el voto la máxima, cuando no la única expresión de participación, acto sustancial y fundamental para vivir en una sociedad democrática. Pero la complejidad de lo social demanda otros modos de participación que resulten más inclusivos. En el escenario actual, aparece por un lado la falta de visibilidad sobre aquellas cosas que nos interesan y preocupan, y por otro que la mayoría de los que ocupan lugares de representación no responden a nuestra necesidad y expectativa. No luchan por lo que legítimamente deberían hacerlo. Sumado a esto y paradójicamente la sociedad en su conjunto no logra recuperar la política como herramienta de cambio, como un modo de accionar para transformar. Sigue entendiendo lo político como algo que excede sus capacidades, que es cosa de otros o simplemente lo reduce a lo partidario. Acá en la cuestión 1, de acuerdo con lo que leíste, el verdadero y falso. Ya tenemos las respuestas acá, pero vamos a ver de qué está hablando realmente las afirmaciones. El hecho de que el poder quede en las manos de algunos está directamente relacionado con el vaciamiento de sentido político en nuestras acciones. Era verdadero. Aunque el voto sea importante, queda claro que lo social debe ser construído também bajo participações mais inclusivas. Sim, gente, é uma crítica que faz ali no texto, que por mais, às vezes a gente só tem o voto para realmente ter essa participação, porém temos que visualizar outras participações mais inclusivas na política. Era verdadeira essa alternativa. Desafortunadamente, olha ali essa palavra, desafortunadamente, algumas pessoas seguem relacionando o político ao partidário. A gente vê atualmente tudo isso, não é verdade? A gente começa a falar como pessoa da parte política, aquela questão de querer engajar-se em algo, e alguém já fala de partido. Então, isso é algo negativo, por isso que utiliza-se ali, ó, desafortunadamente. Verdadeira essa alternativa. A lo largo del tiempo ha sido construída a ideia equivocada de que a política não era um tema de interesse da maioria, sino de alguns elegidos. Aí que é o problema, né? Por isso que a gente tem na nossa política tanta questão de pai, filho, sobrinho, tio, sabe assim? Os sobrenomes na política. Então, temos que realmente nos engajar. En un escenario en el que la mayoría no participa de las reflexiones políticas, el voto deja de expressar a participação da população. É bem ao contrário, né, gente? É nesse momento que o voto é a única expressão de participação. Falso.
Vamos ali para a questão 2. O fragmento de texto leído começa com a seguinte frase: Durante muitos anos nos hicieron creer que a política é coisa de outros, que é uma acção que solo pode levar adelante os iluminados e contam com capacidades específicas. E neste contexto, a estrutura acá, que está destacada, vamos a destacar mais um pouco, vai dar a ideia de que. Gente, como assim ideia? Esse que é uma ação. Esse que é a ideia de causa, de adição, do que seria? Vocês vão acrescentar aqui que é um conector de adição. Ele adiciona essa informação. Olha ali. Crer que a política é coisa de outro. Que é uma ação que solo pode. Não está adicionando essa segunda informação à primeira? Ela não traz uma oposição, nem uma comparação, nem explica. Ela está simplesmente adicionando a informação anterior. Então, essa conjunção que ali é bem importante como conector, certo? Questão 3. Em el fragmento de texto se pode ler a seguinte frase: vaciaron de sentido político nuestras acciones y les quitaron lo más importante. De acordo com a gramática da língua espanhola, a estrutura em negrita é classificada como nuestra. Dá a ideia do que, gente? De posse. Então, a alternativa correta é a de pronombre possessivo. Pergunta rápida: o que são os pronomes possessivos? Lembram, gente? Pronome possessivo é aquela palavra que ela vai designar posse. E a gente tem em espanhol a forma átona e a forma tônica dos possessivos. Vamos recordar rapidinho ali? A forma átona é quando o pronome possessivo precede um substantivo. Exemplo, meu celular. Como que eu falaria isso em espanhol? Mi móvel ou mi celular. Esse mi é a forma átona. Mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra e su. Então, forma átona é a forma reduzida, apocopada, e ela vem precedendo o substantivo. E a gente tem a forma tônica, que é a forma completa. Mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo e suyo. E também o plural designado. Prestem atenção, quando eu utilizo esse mio, este móvel é mio, quando daí eu substituo o substantivo, certo? Os dois é o termo de posse, tanto a forma átona como a forma tônica. Mas é só para vocês saberem que a gente tem essas duas formas em espanhol. Em português eu tenho meu celular, esse celular é meu. É a mesma situação para o português. No espanhol eu tenho duas formas para falar isso. Mi móvel. Móvel, substantivo antes, pronome na forma átona. Mi. Agora esse celular é meu. Este móvel é mio. Agora é a forma completa. Certo, gente? Relembraram? Vamos ver ali então a questão 4. Acerca da estrutura destacada em la frase anterior, nuestras acciones, esta se apresenta em uma forma. Acabamos de falar, essa nuestras acciones. A palavra acciones é um substantivo, certo? Quando o pronome possessivo vem antes, ele está em qual forma, gente? Presta atenção ali na resposta, letra C, na forma átona. E ali, aqui embaixo, a gente tem a explicação do que seriam os determinantes possessivos átonos. São aqueles que precedem ao substantivo, que designa a coisa possuída, com o que concorda em número e gênero. Nuestras acciones. Se fosse a palavra trabajos, nuestros trabajos. É essa questão da concordância do gênero e do número. Próxima questão. Casi al final del fragmento del texto leído se destaca a seguinte frase: sumado a esto, preste atenção, esto destacado, y paradójicamente la sociedad en su conjunto no logra recuperarse la política como herramienta de cambio, como un modo de accionar para transformar. La estructura en negrita se clasifica
em la gramática da língua espanhola como? A gente acabou de ver, né, pessoal? Estou é a forma neutra do pronome demonstrativo, letra E. E uma questão extra para vocês, a questão 6. Observa a frase a continuação. La mayoría de los que ocupan lugares de representación no responden a nuestras necesidades e expectativas. E analiza as afirmações acerca da partícula em negrita. Então, acá temos a partícula IE em negrita. La partícula en negrita es una conjunción. Sí, chicos, es una conjunción. Puede ver que ella da la idea de una suma, de una adición, necesidades y expectativas. 2. Si sustituirmos la palabra expectativa por la palabra ideología, es necesario cambiar la conjunción para E. Sim, gente, aqui é uma regra em espanhol que nós temos. Vocês sabem que o E do português é o IE. O IE em espanhol, que é o Y que a gente conhece em português aqui. Esse é o E. Só que a gente tem uma chamada cacofonia. Quando dá uma junção de som e fica estranho, a gente tem algumas regrinhas para que não ocorra essa cacofonia. E é o caso aqui. Se eu colocasse no lugar de expectativa a palavra ideologia, preste atenção que a palavra ideologia começa com I. Se eu permanecesse com essa conjunção I, olha como ficaria. Ouça como ficaria. Necessidades e ideologias. Não parece que ficou gago? E ideologias. Então, para que não ocorra essa cacofonia, essa junção estranha de sons, quando uma palavra começa com... Eu preciso colocar uma conjunção aqui que dê essa ideia de soma. E a palavra que vai seguir começa com I ou HI, tem o som do I, eu vou substituir pela conjunção E, certo? É a exceção. E ali na questão 3, se substituirmos a palavra expectativa por a palavra ideologia, utilizamos todavia a conjunção IE. Estão corretas. Então, aqui já foi respondido que as duas corretas é a número 1 e a número 2, gente. E com essas questões interpretativas, finalizamos a nossa live de revisão. Eu falei para vocês que ia ser algo mais tranquilo nessa live. Comentei que retomaríamos o conteúdo sobre demonstrativos e interpretação textual. E dentro da interpretação, já aproveitei para trazer mais 2 conteúdos para vocês. Os pronomes possessivos e também essa questão do uso da regra de eufonia ali, para não ocorrer a cacofonia, que é a substituição do I por E, quando a palavra começa com I ou com HI, que dá o som do I. Relembraram de tudo isso, gente? Que bom! Qual é a dica de sempre? Revejam o vídeo, refaçam as suas anotações e as atividades do seu material didático. Até a próxima live do SPE com você! Buenos estudios, buen trabajo y hasta la vista, chicos y chicas.